Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz quando assim em prece como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Irmãos, queridas irmãs, vamos nesse momento relaxar o nosso corpo material, relaxar a nossa mente, nos colocarmos em paz e receptivos para tentar, através da nossa compreensão, absorver as palavras do Mestre Jesus, que nos disse: bem-aventurados aqueles que sofrem, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Vamos nesse momento orar aquele poema de luz e amor que o Cristo nos deixou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, paz, cura e prosperidade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, sucumbir às tentações, mas livra-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a cada um que é ouvinte do programa Momento Espírita, que acontece todos os sábados de manhã, transmitido pela Rádio Termal 98.3. Então, eu venho falar um pouquinho de uma mensagem a qual preciso aprender muito, porque quem estuda, quem está lendo aqui,
é a primeira que está com o ouvido mais próximo do que está falando, pronunciando, né? Então, eu vou ler uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, essa que está no capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. E a mensagem é: dar-se àquele que tem. Eu pedi em oração e instrução a espiritualidade que trabalha conosco lá no Centro Espírita Francisco de Assis e abri a esmo com essa mensagem. Então, por esse motivo, eu vou ler e vou comentar conforme eu entendo ela, né? Conforme eu tenho estudado. Então, ela começa assim: dar-se àquele que tem. Seus discípulos, se aproximando, lhes disseram: por que lhes falais por parábolas? Ele lhes respondendo disse: é porque para vós outros foi dados conhecer mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado, porque a quem já tem, lhe será dado ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, lhe será tirado, mesmo os que têm. Por isso, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Isto está na Bíblia, em São Mateus, no capítulo 13, versículo 10 a 14. Daí continua: prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros. E vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, lhe será tirado, mesmo o que tem. Está em São Marcos, também ali, no capítulo 4, versículo 24 a 25. Então, continua, né, esse trecho do Evangelho, eu vou mais um pouquinho adiante, que fala assim: tira-se aquele que nada tem, ou o que tem pouco. Tomai isto como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que elas o dignou lhes fazer, homens cegos e surdos. Abri vossas inteligências e os vossos corações, vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpeleis de maneira tão grosseiramente injustas as palavras daquele que fez resplandecer os vossos olhos, a justiça do Senhor. Não é Deus que retira daquele que havia recebido pouco, é o próprio Espírito, ele mesmo que pródigo negligencia e não sabe conservar o bem que tem, e aumentar a fecundidade, o óbolo que lhe caiu no coração. Então, essa mensagem, ela vai além, ela é bem compridinha, mas eu acredito que aqui a gente já pode conversar um pouquinho, porque Jesus fala dos nossos sentidos no corpo, mas esses sentidos, eles se apropriam da palavra que Jesus fala aqui, dar-se àquele que tem, quando fala até bem aqui no final, que tem a fecundidade, deixa o coração se abrir, os olhos entenderem a compreensão a qual Jesus pronunciava as suas verdades, que continuam pela eternidade, né? Os ouvidos, tenhais ouvidos de ouvir a boa palavra, sentir com essa audição, negligenciar toda e qualquer oportunidade de orgulho, de vaidade, de egoísmo. A gente faz isso no nosso dia a dia? Não. Nós não podemos esquecer do que Jesus disse quando ficou meditando com Deus o momento todo no deserto. Ele dizia: Pai, me ajude a vencer. E a tentação ainda vinha, houve a tentação para ele. E nós aqui na Terra somos tentados por pensamentos impróprios, por sentimentos indevidos.
E por que que não nos apegamos a Deus como Jesus pediu? Eu fui ver há poucos dias atrás, no cinema, o The Chosen quinto, né, a nova temporada, e Jesus falava perfeitamente isso que está nesse trecho aos seus discípulos. Ele falava: vocês não conseguem entender o que eu tenho falado, mas escutai bem quem tem ouvidos de ouvir essas verdades. E assim a gente via a imagem dos apóstolos atentos, mas dois ficaram mais vivos com aquela verdade. Foram o João Evangelista e a Madalena, tanto que eles depois se encontraram a sós e tentaram entender o que Jesus falava. O que Jesus estava passando já para abrir aqueles corações, aquelas mentes, aquelas almas, o que aconteceria naquela semana adiante, que ele seria entregue à crucificação. De tantos que conviviam ali com ele, como Pilatos, Herodes, que tinham um coração totalmente negligente, foi tirado tudo que a semente foi proporcionada. Caifás, ele falava da lei, só que ele não entendia nada dessa lei, a lei do amor. A lei que eles estavam aplicando ali era ainda muito olho por olho, dente por dente, que Moisés ainda deixou. O sentimento do evangelho, da renovação, da apropriação da paz bendita de Deus, eles não conseguiram expor, não conseguiram compreender. Até expor, eles conseguiam falar, é fácil, mas vivenciar aquela verdade que não oprime, que não machuca, que não condena, eles não conseguiam. Jesus, ele foi muito verdadeiro, né? Então, nessa parte ainda fala da corrupção lá no templo. Muitos vendilhões usando o local onde era necessário para meditação, para renovação, para corromper, para ganância. E isso Jesus não concordava, Jesus queria um mundo renovado, e o mundo hoje ainda precisa disso, mas principalmente o nosso mundo temos que nos conhecer e compreender a boa moral de Jesus, compreender o que necessitamos para a renovação, para a paz que precisa habitar num no outro, mas em nós. Quando compreendemos que Jesus veio para iluminar, tirar as trevas, tirar ainda as sombras que habitam em nós. E eu, lendo esse trechinho, me veio também uma mensagem bem simples que está no livrinho ditado pelo André Luiz a Francisco Cândido Xavier, Sinal Verde. E a mensagem 31 que fala: não perca tempo. O nome da mensagem é Notas Breves. Daí começa: não perca tempo, não fuja do dever, respeite os compromissos, sirva quanto possa, ame intensamente, trabalhe com ardor, ore com fé, fale com bondade, não critique, observe construindo, estude sempre, não se queixe, plante alegria, semeie paz, ajude sem exigências, compreenda e beneficie, perdoe qualquer ofensa, atenda à pontualidade, conserve a consciência tranquila, auxilie generosamente, esqueça o mal, cultive sinceridade, aceitando-se como é e acolhendo os outros como os outros são, procurando, porém, fazer sempre o melhor ao seu alcance. Então, é difícil seguir isso bem no dia a dia, mas são as lições que a gente tem como tesouro divino pela literatura, mostrando os caminhos, mostrando novos recursos, para que possamos, nesse silenciar, nesse orar, nesse vigiar, se apropriar da nossa audição com o espírito que temos, se apropriar da boa palavra que recebemos, aquecendo o nosso coração, como também exprimindo melhores palavras, como sabendo usar o toque com o abraço, como sabendo usar
a expressão facial com sorriso, com olhar fraterno, bondoso, isso tudo Jesus nos ensinou e não conseguimos, meus irmãos. Então já é hora. Já é hora, Jesus precisou sofrer tanto, porque ali dizia bem, vai ter sinais. Isaías deixou os sinais, e nesse deixou e mostra, Jesus ele veio no cordeiro porque os profetas diziam, e ele foi, no cordeiro não, Jesus veio no jumentinho, porque os profetas diziam, o Salvador vai se aproximar no jumento, e assim saudaram, né, com os ramos, né, naquela passagem ali, e foi tudo certo, Jesus sabia de tudo, mas mesmo assim certos discípulos não compreenderam, como o próprio o Judas se corrompeu. E nós estamos aqui, temos que compreender a nós, que não são só os recursos da terra que vão nos salvar. O dinheiro, que precisamos deixar dinheiro, precisamos do dinheiro, precisamos da matéria, mas isso não é tudo. Nós temos que buscar as riquezas, verdadeiras riquezas espirituais, a renovação da nossa moral, seguir passos mais leves, não procurar o que nos aprisiona. Então, tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus por tudo que recebemos, favorecer esses recursos com carinho a nós mesmos, carinho ao próximo, carinho a Deus, agradecendo e instruindo aos que caminham conosco. De repente, até não precisa usar palavras, mas com próprias ações. Então, é bem difícil, sabemos, mas a gente se superando, cada um se superando, encontrando forças através da oração, encontrando forças através do silenciar, do orar, através de escutar uma boa mensagem, seja recebida pelo WhatsApp, através de vermos um bom filme, através de ouvirmos músicas, de dançarmos, de movimentarmos, de conquistarmos os sentidos que favorecem a nossa alma. Não encontrando só na matéria, que é tão passageira, tudo aqui é tão passageiro, como Emmanuel dizia, um século se passa num piscar de olhos, e vamos ficar atentos a isso, porque Jesus, ele deixou aqui as suas pegadas eternas, sua luz imensurável, durante só 33 anos, mas a sua mensagem vai viver rica por todos os séculos em nossos corações. E nós o que estamos fazendo muito pouquinho. A nossa passagem passa rápido aqui. De repente Deus nos chame hoje ainda ou amanhã, mas vamos fazer o que possamos hoje. Então já é hora. Gratidão pela vida a Deus, gratidão à chance de usar o verbo com palavra, gratidão por ouvirmos, que saibamos ouvir melhor, com sabedoria, com prudência, com indulgência, com paciência, que saibamos enxergar melhor com benevolência, que saibamos pensar com respeito, com dignidade, com amorosidade, que saibamos, Jesus, usufruir de sentimentos que brotem em nosso coração, as sementinhas que deixastes, para um dia gerarem flores, frutos, isso saciar a nós mesmos como aos que caminham conosco. E assim, Jesus, os sentidos são muito precisos a nós, ao próximo, que saibamos usá-los a favor de nossa alma. Então, agradeço a cada um que cooperou, escutando um pouquinho com esse programa, que todos os sábados acontecem, né? E cada um fala um pouquinho dessa verdade do Evangelho. Estamos ainda tão necessitados de compreensão, por isso eu estou aqui estudando, por isso eu estou aqui usando da palavra
para também transmitir um pouquinho, porque eu preciso aprender muito ainda nessa caminhada. Mas assim, que sirva para cada um e que cada um também possa transferir de uma forma precisa, carinhosa, amorosa aos que caminham com os seus. Tá bom? Então, desejo a cada um abençoado final de semana, com Jesus no coração e muita luz favorecendo os seus passos. Bom final de semana e um abençoado início aí da próxima que está vindo. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Bom, em primeiro lugar, agradecendo a Deus, nosso Pai, aos amigos que cuidam dessa cidade, em nome de Jesus, a todas as pessoas que estão escutando, que fizeram a caridade de sintonizar com a rádio. Muito obrigado. Obrigado em nome de Nosso Senhor da Vida. Vamos pedir que, se você está no carro, você olhe para fora, o céu azul. Se você está no campo, você olha essa grama, essa terra maravilhosa que nosso Pai Deus nos permite pisar com nossos pés. Você está na praia, olhe as ondas do mar infinito. Você tem seu filho perto nos braços, aperte ele contra seu coração. Mas também aos queridos pais e mães que têm aqueles filhos que não conseguem dialogar com eles. Abrace seu filho com pensamento, com coração. Aos filhos que não têm diálogo, contato com os pais, que eles agradeçam a reencarnação. E assim, Senhor da vida, sintamos que a luz, como esse sol de hoje, penetra por nossa cabeça e vai iluminando nossa mente,
nossos olhos, para que eles sejam mais amorosos, nossos ouvidos, para que a gente consiga escutar com amor, nossas palavras, que sejam cada dia mais doces, mais afáveis, para que nós possamos, Jesus, emitir esse amor que nos inunda. E assim essa luz vai iluminando nosso coração, nosso corpo inteiro envolto nessa luz, nessa paz. Jesus querido, hoje nós conseguimos conectar-nos com Deus, com a natureza, com esses fluidos que os amigos espirituais nos trazem com essa medicina para a cura da alma, para a cura do corpo. Curai, Senhor, nossas feridas. Arrebentai as nossas correntes com o passado. Ajudai-nos a desenvencilhar-nos dessas emoções tão duras que ainda ficam no coração. E dai-nos a tua paz. Auxiliai-nos a praticar o amor, porque é o caminho da nossa felicidade. É a lei do progresso. Que assim, Senhor, nossa gratidão infinita pela oportunidade que nos destes hoje, agora, nessa manhã, de luz, junto a esses amigos, junto à espiritualidade e a essa rede que os espíritos espíritas colocam sobre todos nós. Que possamos, a partir de hoje, nos conectar com Deus cada dia mais. Que assim seja. Quero que saibas que há um tesouro em ti que vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Ama, segue levando tua luz, abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens, silencia e entrega aos céus. Não menosprezes tua força, haverá um caminho, uma estrada pro amor. Se há vontade, coragem, batalhas e medos, tu has de vencer. Anjos estão a te rodear, examina o teu coração. É melhor corrigir o que pensas, e amanhã colherás só o amor. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Quero que saibas que há um tesouro em ti que vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém
vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Ama, segue levando tua luz, abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens, silencia e entrega aos céus. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, um alguém, vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Confia, também vai passar.